Uma das melhores coisas que eu fiz no ano de 2024 foi ter saído da casa dos meus pais. E não, eu não fui expulso, eles não me batiam, não me torturavam, não eram pais horríveis, muito pelo contrário. Eles são pais maravilhosos e sempre me apoiaram em literalmente todas as minhas decisões. Eu sempre tive na minha cabeça que eu só iria conseguir prosperar de verdade quando eu saísse da casa dos meus pais. E não que eles me empurrassem para baixo ou me pedissem de prosperar, mas eu sentia que eu estava muito acomodado, sabe? Eu não sentia uma urgência de fazer as coisas darem certo estando morando com os meus pais. Porque, cara, eu tinha comida na mesa, eu tinha roupa lavada, eu tinha tudo na mão. Então eu tenho certeza que é muito mais difícil de você prosperar quando você está acomodado. E esse foi um dos principais motivos pelo qual eu decidi sair de casa. E eu não cheguei a me apresentar ainda, eu sou Davi Aguiar, eu tenho 22 anos, hoje eu trabalho com edição de vídeo, eu tenho uma empresa de edição de vídeo, e graças a Deus eu consigo me sustentar apenas com esse meu trabalho de edição de vídeo, trabalhando de casa mesmo, home office. E hoje eu moro sozinho, eu moro na capital, longe dos meus pais, e nem sempre foi assim, sabe? Um dos motivos pelo qual eu consegui conquistar as coisas que eu tenho hoje foi justamente porque eu entendi a fase, o momento que eu tava, e meio que eu consegui sair e olhar por fora, sabe? Eu consegui enxergar que, cara, do jeito que tava, eu ia ficar ali por muito tempo. Eu não sei se você me conhece ou não, mas tem uma diferença muito grande do Davi que eu era antes de me mudar pro Davi que eu sou depois de ter me mudado. Quando você muda, você começa a ter mais maturidade, você começa a entender como que funciona de fato a vida, você começa a entender valores financeiros das coisas e valores sentimental da coisa, sabe? Você entende o que é amizade, o que é família. Você entende muitas coisas que você não entendia quando você morava com seus pais. E uma das principais coisas que eu aprendi depois que eu me mudei foi que a vida continua. Eu não tinha muito bem essa noção antes, quando eu era mais novo, mas uma coisa meio óbvia, que eu acho que ninguém te contou, se você está no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na faculdade, é que a vida continua. E dependendo da cidade que você mora, é muito provável que daqui a um pouco tempo, quando você se formar, você não vai mais ver aqueles seus amigos de escola, não vai mais conversar com eles, ou nem aquela sua namoradinha, porque se você morar numa cidade pequena, talvez ela passe na faculdade numa cidade grande, ou então você vai ter que fazer uma faculdade em outro lugar, ou se mudar para morar com seus pais, seus parentes em outro lugar. Enfim, a vida ela é muito incerta e é muita inocência você não focar em você mesmo. E eu tive essa consciência de que a vida continua de um tempo pra cá, quando eu decidi me mudar, quando eu decidi focar em mim mesmo e entender que, cara, os meus amigos, eles são legais, são meus amigos, mas eles não vão me levar a lugar nenhum. Eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso entender que depois da escola, depois da faculdade, depois do ensino médio, a vida continua. E você tem que tomar suas decisões pensando em você, não pensando nos seus amigos, não pensando no que os outros vão pensar, mas no que você quer pra você e no que você quer pro seu futuro. Eu tinha total ciência de que quando eu me mudasse, eu ia conseguir prosperar de uma forma mais rápida. Porque na minha mente, eu sempre idealizei uma coisa que talvez vocês achem meio exagerado, mas eu tinha um pensamento que era o seguinte: morando com seus pais, você sempre vai estar na zona de conforto, a menos que você tenha um motivo externo que te pressione com muita força para sair de lá. E essa era a mentalidade que eu tinha, entendeu? Que eu preciso me colocar em uma pressão para me sustentar, entendeu? Eu preciso, para crescer, eu preciso estar numa pressão de falar assim, cara, se eu não trabalhar, eu não vou pagar mensalidade, eu vou morar na rua, eu vou ficar sem comer, eu não vou pagar internet, eu não vou pagar energia, eu vou ficar igual o Greg. E isso foi um dos principais motivos pelo qual eu decidi sair de casa. E cara, isso deu muito certo pra mim, porque logo no primeiro mês, morando fora de casa, eu posso falar pra vocês que eu saí de um salário de R$ 2.000 pra facilmente mais de R$ 10.000. E não porque a vida foi fácil, não porque foi tudo mamão com queijo e deram as coisas na minha mão, mas porque eu tava tão pressionado, sabe? Eu tava num lugar de falar assim, cara, chegou a hora de, porra, eu tô sozinho, entendeu? Eu que tenho que fazer minha comida, eu que tenho que lavar minhas roupas, eu que tenho que correr atrás, senão fudeu. Que eu comecei a pegar vários projetos, vários trabalhos, e comecei a fazer network, e comecei a crescer de uma forma tão boa e tão grande, que me ajudou a prosperar muito rápido. E eu conseguia ver as coisas que eu não conseguia ver antes, quando eu morava com os meus pais. Claro que isso se aplica pra mim, que trabalho com internet, e, poxa, naquela época, quando eu me mudei pra trabalhar presencial em São Paulo, e eu conquistei tudo sozinho. Um dia eu vi um vídeo
no TikTok, eu tava rolando lá o TikTok, e eu vi um vídeo que falava que depois que eu me mudei de casa, eu passei a ver minha família muito menos do que eu via antes. Você fala muito com teu pai? Quantas vezes você vê seu pai por ano? Vou botar 5 vezes por ano, Tudo bem, 5 vezes por ano. Seu pai tá com 75. Seu pai vai viver mais 10 anos, vamos botar uma média assim? no máximo. Você tem mais 50 encontros com teu pai. Isso é algo que faz muito sentido, sabe? Porque quando você muda de casa, você deixa de ser um adolescente, você deixa de ser um jovem e você passa a ser um adulto com responsabilidades, com trabalho, com demandas, com coisas para fazer, e isso acaba diminuindo o tempo que você tem para passar com seus pais, para passar com sua família. Então, se você ainda mora com seus pais, cara, aproveita o tempo que vocês têm junto, aproveita que você pode ver ele todos os dias. E, poxa, não que ele vá morrer, né? Não que misericórdia, não que nada de ruim vai acontecer, mas quando você se mudar, com certeza você vai ver menos os seus pais, e poxa, aquele contato diário que vocês tinham vai diminuir bastante. Eu aprendi várias outras coisas também morando sozinho, como, poxa, aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar da casa, aprendi a fazer compras e entender que o café tá muito caro, e não tem tanto tempo assim que eu me mudei para São Paulo, fiquei lá mais ou menos um ano, e agora eu me mudei para o Espírito Santo, e tô morando sozinho. Mas eu sei que eu ainda sou muito jovem e que eu ainda tenho muita coisa para aprender. E com certeza daqui a 2, 3 anos eu vou olhar para esse vídeo e falar, nossa, esses eram meus problemas. Então eu espero que você entenda o que eu quis te dizer nesse vídeo. Eu espero que você pare por um momento e pense realmente em todos os pontos que foram falados aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever, porque eu espero postar mais vídeos desse formato, então um apoio seria bem legal. A gente se vê por aí.